nossa irmã Edna pela conferência, e também cada irmão desta igreja, cada visitante. Quero também agradecer os membros da nossa igreja também que estão aqui hoje. Deus abençoe cada um de nós que estamos aqui. E por certo, Deus tem uma palavra no nosso coração. E Deus abençoe também cada jovem desse que está buscando e trilhando o melhor caminho. Como Provérbios diz, ensina o teu filho no caminho. Estava esses dias falando na igreja, tem uma grande diferença de eu ensinar o caminho e de eu ensinar no caminho. Eu ensinar o caminho, vou dizer para você, olha, vai até ali na esquina, pega esse trio e vai. Mas ensinar no caminho é eu falar, dá a sua mão e ir junto com ele. Aí você está ensinando o caminho. E é assim que uma criança, um jovem, ele observa o seu líder, ele observa o seu pastor, ele observa o seu pai, mãe, e assim ele vai trilhando também os seus passos. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de ler uma palavra no livro de Gênesis, capítulo de número 41, no versículo 38, no versículo de número até o versículo de número 40. O livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 41, e o versículo 38 até o versículo de número 40. Todos acharam, amém? Amém. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu terás sobre a minha casa, e por tua boca governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Amém? Glória a Deus. Pode assentar adorando e glorificando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos na vida de José grandes ensinamentos para as nossas vidas. Assim como nós vemos a juventude dos dias de hoje, e olhando para José, nós vemos também ensinamentos da sua juventude para a nossa vida. É interessante que, se nós pegarmos algumas trajetórias da vida de José e comparar elas com a trajetória do próprio Cristo, nós acharíamos coisas tremendas. Quando nós olhamos para a vida de José, nós vemos que José nasceu de uma forma milagrosa, porque a sua mãe não podia ter filho, a sua mãe era estéril, e Deus mesmo assim abriu a madre de sua mãe e nasce então José. Se nós compararmos isso com a Bíblia e olharmos para a vida de Jesus, Maria também era virgem e foi cheia do Espírito Santo e deu à luz a Jesus, o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. José, ainda quando criança, jovem, ele foi levado para o Egito. Jesus também, quando começou a matança dos meninos, Herodes tentando acabar com uma promessa que Deus havia feito, uma profecia que havia de nascer o rei dos judeus, Herodes manda matar todos os meninos. Nesse instante, Jesus também foi levado para o Egito. Aleluia. José, a Bíblia diz que os seus irmãos não reconheceram ele. Mas se você ler no livro de João, vai dizer que Jesus também veio para o que era seu, e os seus também não reconheceram ele. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que José foi vendido por 20 moedas de prata. Se você ler também, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Louvado seja o nome do Senhor. José, a Bíblia diz que ele foi colocado em uma cova. Jesus também passou 3 dias nas partes baixas da terra. José, a Bíblia vai dizer que ele foi levado preso. Jesus também foi levado preso.
Com José havia 2 prisioneiros, um padeiro e um copeiro. Um conta o seu sonho, e José logo interpreta dizendo que o rei restituiria ele ao palácio, e o outro dentro de 3 dias seria enforcado, seria perdida a sua cabeça, sua vida iria-se de seu corpo. Jesus também, quando estava preso e foi levado à cruz do Calvário, ao seu lado também havia 2 prisioneiros. Um olha para Jesus e começa a zombar dele, dizendo: tu não és o Cristo, desça desta cruz. O outro olha para Jesus e diz: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este homem nada fez. Olha, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que José, a sua trajetória, em todo instante, em todo momento, havia um projeto de Deus. E quando eu olho para a minha vida, para a sua vida que se encontra aqui nesta noite, você não é obra do acaso, você não nasceu simplesmente como só mais um ser humano a peregrinar este mundo, andar errante de um lado do outro, não. Você foi chamado, escolhido, gerado, apontado pelo dedo do Espírito Santo, e você é fruto de Deus. Glória a Deus. Há um projeto de Deus na sua vida, jovens. Há um projeto de Deus sobre a sua vida. Há um projeto de Deus traçado sobre a sua vida, e você não é obra do acaso, mas Deus lhe chamou antes que ainda fosse gerado no ventre. Deus apontou e disse: é você que eu escolho, é você que eu vou gerar, é você que eu vou fazer o que eu quero, e vai chegar aonde eu determinar. Nós vimos que José, ele começa uma trajetória difícil. A sua mãe não podia gerar, mas Deus abre a madre de sua mãe, e ela então concede José. Já o filho da velhice de seu pai, como era o filho da velhice, Jacó então passa a amar mais José do que os outros irmãos. E isso começa a irritar os outros irmãos. Isso começou a irritar os demais, porque eles começaram a perceber que Jacó amava mais José do que os demais. Quantas das vezes, jovem, criança, você olha dentro da sua casa e acha que o seu pai te despreza, acha que a sua mãe te despreza, acha que você passa desapercebido aos olhos da sua família, mas olha, aos olhos de Deus, Deus está te moldando. Aos olhos de Deus, Deus está te preparando para uma grande obra. José, Deus começa a trabalhar ele desde a infância. Nós vimos que José, Deus havia um projeto dele ser governador do Egito. Mas ninguém começa a governar do dia para a noite sem antes obter uma experiência com Deus. Nós vimos que José ia ser interpretador de sonho, mas ninguém interpreta sonho sem antes ter uma experiência do que é sonhar. E quando tudo isso começa, Deus começa a preparar José. Talvez você não esteja entendendo o processo de Deus na sua vida. Talvez você esteja olhando de um lado e do outro e ainda não conseguiu entender o que Deus quer de você. Calma, Deus está trabalhando. Na hora certa você vai entender tudo. Na hora certa você vai compreender tudo. José, a Bíblia diz que Deus começa a dar a ele sonhos. E José começa a sonhar na sua inocência de criança. Ele começa a contar para os seus irmãos, porque ele achou o sonho grande, interessante, e quis contar, compartilhar isso. Mas quantas das vezes você teve um projeto, um sonho, e contou para alguém, e esse alguém tentou matar os seus sonhos, tentou matar, crucificar você por causa do sonho que você contou, porque só entende o sonho quem sonhou. Não adianta contar para outro, porque ele não vai entender, porque não foi ele que sonhou. Ele não vai entender a grandeza
grandeza do sonho, da onde Deus Oh, aleluia! E José, quando começa a contar o sonho, diz a Bíblia que os seus irmãos ficou ainda mais irritado com ele, ficou mais nervoso. Aí os seus irmãos começou a perseguir mais ainda José. Mas Deus estava moldando ele. Deus estava preparando ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando vence o primeiro estágio dos sonhos, José já havia sonhado bastante. José já havia adquirido uma experiência do que é sonhar. Então vence o primeiro estágio, o sonho está concretizado, já está pronto. Vamos para o segundo estágio da vida de José. José, agora a Bíblia vai dizer que José foi lançado em uma cova. Começou então o momento do sofrimento. Qual cristão nessa terra que ergueu a sua mão e teve um encontro com Jesus que não passou por provações, que não passou por dificuldades, que não passou muitas das vezes por perseguições, e muitas das vezes dá desejo de abandonar tudo, largar, sair correndo por aí? Mas olha, tudo isso faz parte. Ninguém chega ao topo sem antes passar por uma trajetória. Para subir em uma escada é preciso subir degrau por degrau até chegar ao topo. Se você queimar etapa, vai ter que voltar de novo e subir tudo aquilo que você pulou. Assim foi na vida de José. A Bíblia vai dizer que os seus irmãos venderam José para os ismaelitas. Uma carruagem de mercadores, de escravos, pegaram José e levaram ele até o Egito. Chegando no Egito, venderam José como escravo. Um homem que agora era livre, que tinha sua liberdade de correr de um lado do outro, o direito de ir e vir quando quiser, agora já não tem mais esse direito. Ele foi privado desse direito, foi acorrentado, porque ele já não tinha mais o direito de ir e vir quando queria. Agora ele estava sujeito às ordenanças de seu Senhor. Outra hora ele chamava o seu pai de Senhor. Agora ele já chamava um mercador de seu dono. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que Deus prepara tudo. Potifar, aleluia, estava ali naquele momento, comprou este jovem. A Bíblia diz que ele era formoso, chamou a atenção de Potifar. Potifar comprou este jovem, levou para a sua casa. E é interessante que quando leva para a sua casa, a Bíblia diz que tudo que estava na mão de José prosperava. Talvez seja isso, meu irmão, que irrite as pessoas quando olham para a sua vida, porque vê Deus na sua vida, vê que o Espírito Santo resplandece, brilha na tua face, e isso muitas das vezes é motivo de incomodar aqueles que estão lá fora, olhando para a sua vida. Talvez a gente olhe para nós e nós não temos nada, mas simplesmente de carregar o brilho do Espírito Santo, isso já incomoda muitas pessoas. A Bíblia diz que José agora começa a governar a casa de Potifar. Só que isso é interessante, que começa o segundo estágio na vida de José, um momento de governar na bonança. É fácil governar quando tudo vai bem. É fácil dar glória a Deus quando a despensa está cheia. É muito fácil, é simples nós glorificarmos a Deus quando está tudo em ordem. E José vai de vento em boca, tudo bem. Só que quando pensa que não vence o segundo estágio da vida de José, governar na bonança, José também já está pronto. Aí então começa mais uma perseguição. A mulher de Potifar começa a perseguir José, querendo se deitar com José. Mas a Bíblia diz que José foge dela. Uns olham para José e diz que José, ele era muito temente a Deus, por isso ele correu. Não. Se você ler no livro de Reis, está escrito que quando, de Gênesis, perdão,
35:22, você vai ver que o seu irmão havia se deitado com a concubina do seu pai. E quando ele lembrava daquela cena, ele viu o quanto seu pai sofreu quando ele teve que passar por isso, de ver o seu irmão deitando com a concubina do seu pai. Isso entristeceu demais seu pai. E José participou disso porque seu pai tinha intimidade com ele. E José via todos os dias a lágrima escorrendo nos olhos de Jacó, de saber que o seu filho havia se deitado com a sua esposa. Isso trouxe uma amargura muito grande para dentro da família. E quando José olhava para a mulher de Potifar, dizia: eu não posso deitar com a mulher de meu senhor, porque ele vai passar o que meu pai passou. E o que meu pai passou eu não desejo a ninguém. Eu não quero que meu pai ou ele passe o que meu pai passou lá atrás, para trás de mim. Longe de mim cometer tal coisa. E diz a Bíblia que ele corre, foge. E isso trouxe uma irritação àquela mulher. Chamando os guardas ali, preparam a cena e ali o levam à casa do cárcere, na prisão de Faraó. Aleluia. E ali começa o terceiro estágio na vida de José. Isso é tão profundo, meu irmão, que quando isso foi passando, José já estava pronto para governar a bonança. Agora José vai ter que passar o tempo de escassez, porque os sonhos de Faraó eram dois: era um tempo de 7 anos de bonança e era um tempo de 7 anos de escassez, de fome. Então José, dos 7 anos de bonança, ele já havia governado na casa de Potifar, já estava pronto. Agora ele teria que aprender a governar nos 7 anos de escassez, onde haveria uma grande tribulação de fome na face da terra. E ele tinha que governar não só para manter o alimento do povo, mas manter o povo vivo sem acabar o alimento. Aí começou então uma triste prova na vida de José. Mas Deus, diz a palavra do Senhor, que Deus deu graça aos olhos do carcereiro sobre a vida de José. E ele viu que tudo que José apanhava a mão dava certo, prosperava, prosseguia. Então diz a palavra do Senhor que o cárcere foi entregue nas mãos de José. Aí dobrou a prova, que foi o sonho 2 vezes dado a Faraó, de 2 escassez dobrada. Por que dobrada? Porque agora José tinha a chave da prisão, mas não podia ir embora. José tinha a chave da liberdade, mas não podia ir. José tinha a chave nas suas mãos para poder sair de dentro daquela prisão, mas não podia sair. Por quê? Porque quando ele estivesse governando, ele podia também ir embora, mas não podia. Aleluia. Muitas vezes, meu irmão, meia prova, você quer sair da igreja. A liberdade está nas tuas mãos, mas você não sai. Porque sabe que o propósito de Deus não é esse para a sua vida. Muitas das vezes dá vontade de abandonar tudo, não dá? Mas por que não abandona? Porque é simplesmente só debaixo da mão do Cordeiro é que está a tua vitória. Não adianta sair da igreja, não adianta arredar o pé de onde está, porque Deus tem traçado um propósito, um projeto, e quanto mais você correr, mais você vai retardar o processo de Deus sobre a sua vida. E quanto mais você buscar e estar debaixo da mão de Deus, mais rápido você alcança a sua vitória. E quando Deus começa a preparar José em tudo, então vem ali 2 prisioneiros sobre a prisão e sobre o domínio de José. E esses 2 começam ali a ter sonhos. Um sonha de todas as especiarias de pão de padeiro. Outro sonha novamente deitando vinho sobre a taça de Faraó. E tudo isso começa a incomodar esses 2. E José diz: conta para mim o sonho, porque eu já tive essa experiência, eu já posso interpretar, porque eu passei por esse estágio, por esse processo, eu já estou pronto. Conta qual é os seus sonhos. E quando eles contam o sonho, José diz: olha, o sonho é um só. A interpretação também.
Dentro de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça, padeiro, você vai ser morto. E você, copeiro, dentro de 3 dias, Faraó vai restituir você ao cargo de copeiro. Mas olha, eu quero fazer um pedido. Quando você estiver lá, lembra de mim. Quantas das vezes nós olhamos para pessoas e disse, olha, lembra de mim. Até mesmo nas orações, ore por mim. Aí eu lhe pergunto, você orou? Tu és grande, ó Deus. Aí eu lhe pergunto, você intercedeu? Não. Porque a prova não é com você, meu irmão. Mas quando bater na tua porta, aí você vai lembrar de orar também. Meu Deus, aleluia. E quando nós olhamos para esta vida de José neste momento, quando o copeiro foi restituído ao seu cargo, a primeira coisa que ele fez, esquecer tudo que ficou para trás. Aleluia. Já deixou de lembrar de José, deixou de lembrar da prisão, logo tomou um banho, se barbeou e abandonou tudo para trás. Mas durante 2 anos inteiros, Deus incomodou o Faraó com um sonho. E esse sonho, a Bíblia diz que esse sonho se repetia. E Deus dava esse sonho a Faraó, e o Faraó começou a ficar desinquieto, chamava os adivinhos, astros dali do templo de Faraó, e nenhum conseguia interpretar, porque a interpretação só podia vir de Deus. E todos eles tentavam e diziam, olha rei, esse negócio é difícil. Até que um dia Deus abre novamente o entendimento deste copeiro, e ele lembra que lá no cárcere tinha uma pessoa. E só ele tinha o Espírito de Deus que podia adivinhar este negócio. Mas sabe por quê? Porque teve experiência para trás. O que eu e você passamos nos dias de hoje é só uma experiência para quando você chegar ou deparar com alguém e contar a situação, você vai dizer, olha, senta aí que agora eu vou lhe falar. Senta aí porque agora eu vou lhe explicar. Senta aí porque agora eu vou dizer algo para você. Eu passei por isso. Deus me fez assim, assim, assim. E o seu testemunho vai servir de motivação para outros que vão passar por tudo que você está passando. Mas é interessante que a Bíblia diz que então lembraram-se de José. E quando chamam José, meu irmão, eu acho tão interessante isso. Se Deus havia chamado ou levantado José, quando o copeiro logo voltou para o palácio, qual seria o posto de José? Só tinha uma vaga no palácio naquele dia. Era do padeiro que tinha morrido. Aleluia. Mas Deus não tinha preparado José todo esse tempo para ser um simples padeiro no Egito. Deus não tinha preparado José todo esse sofrimento, toda essa trajetória para fazer pão no Egito. A bênção era muito maior, era muito mais grande. Então quando chama José dali de dentro da prisão e vai até a presença de Faraó, diz a Bíblia que de primeira instância já muda as vestes, já muda a aparência. Isso trata, meu irmão, que quando nós estávamos no mundo não era de um jeito. Mas quando eu entrei na presença de Deus, já muda as vestes, já muda a aparência, já muda tudo, porque Deus transforma tudo. Quando Deus chamou José do cárcere, já foi uma transformação, até chegar à presença de Faraó, já chegou transformado e pronto. Louvado seja o nome do Senhor. E ali recebeu a sua vitória. A Bíblia diz que Faraó, olhando para ele, disse Faraó aos seus servos, acharíamos um varão como este em quem há o Espírito de Deus? Depois disse a José, pois Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior. Aleluia, Deus. Então, meu irmão, toda prova, toda luta que você passa é só um estágio. Mas quando você chegar aonde Deus quer que você chegue, você vai olhar para trás e dizer, valeu a pena. Porque sempre vai valer a pena, meu irmão. Eu creio, Deus. No mundo você vai passar muitas provas, tribulações, e não vai ter ninguém por você. Mas com Deus você passa a luta, você passa a prova,
mas você olha para o céu e vê que você tem um Deus. E esse Deus vela pela sua vida. Amém? As horas já se foi. Vamos se colocar em pé. Eu queria fazer uma oração. E que Deus possa continuar nos abençoando em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso e eterno Pai, eu sou grato a Ti, Senhor, ó Pai, por mais uma oportunidade, um privilégio de poder falar da Tua palavra. O meu pedido neste momento, Senhor, ó Deus, é que o Senhor guarde, ó Pai, cada uma dessas crianças, desses jovens, adolescentes, adultos. Que o inimigo, Senhor, nunca venha roubar, Senhor, a semente do Evangelho que está sobre cada coração de cada um deles. Que esta semente, Senhor, seja guardada pelo Espírito Santo do Senhor. Se preciso for, Senhor, acampa os teus anjos ao redor, Senhor, de cada um deles, para guardar, Senhor, o crescimento. Para que ao decorrer, Senhor, de sua vida, meu Deus, não venha desvirtuar do caminho. Não venha se deixar levar, Senhor, por nada ilusório deste mundo, Senhor, que o inimigo sempre vai tentar colocar. Mas que o Senhor venha abrir os olhos espirituais, a visão, meu Pai, do alto céu, para entender, Senhor, meu Deus, que só tem uma coisa que tem valor. É a Tua palavra e o Teu caminho. É o que eu lhe peço e te agradeço em nome de Jesus. Deus, aleluia. Quem entendeu a palavra do Senhor nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Todos aqueles que entenderam, vamos bater nas palmas mais uma vez a Jesus. Aleluia. Este Deus é maravilhoso, irmãos. Irmãos, amanhã, de manhã, às 9 horas, tem a escola dominical. 9 horas, né, pastor? 9 horas. E à noite, a Santa Ceia do Senhor. Aqueles que não participaram da ceia, às vezes vocês que estavam na igreja de vocês tiveram ceia e você não participou, amanhã tem a ceia do Senhor aqui também. Convém, irmãos, eu gostaria de dizer para o jovem que está aqui nessa noite, para nós estarmos aqui amanhã na escola dominical às 9 horas. Eu sei que tem alguns aqui que acordam às 11 horas de domingo, outro acorda meio-dia, mas vamos fazer força, gente. Eu venho aqui com vocês amanhã. Quem é que vai vir aqui amanhã na escola dominical? Eita, aleluia, Jesus. Então tá aí, amanhã eu estou aqui com vocês também, também? Às 9 horas eu venho aqui participar da escola dominical. Desde já quero agradecer a todos os irmãos que vieram, pastor Carlos Marinho com a sua igreja, ao nosso irmão que veio com a igreja Pastora Cida, que eu não sei falar o nome, Deus seja louvado. Quero que vocês sejam muito bem-vindos aqui, tá, irmãos? Que não seja hoje, mas sempre, amém? Irmãos, todo mês vai ter o culto do jovem. E eu gostaria que vocês sempre participassem. Quando vocês puderem, vocês estão vindo aqui louvando a Deus, agradecendo o santo nome do Senhor. Amém? Irmãos, eu não sei se tem mais algum anúncio, mas eu vou passar para a pastora e ela poderá dizer mais ainda. Tem mais, não? Eu convido então, desde já, o pastor Johnny dando o término do trabalho dessa noite e em seguida ele mesmo já dando a paz, né? Glória a Deus. Glória a Deus, né? Já foi orado em nome de Jesus. Vamos estar só orando o Pai Nosso. E partimos embora felizes, satisfeitos, né? Porque Deus falou conosco nesta noite em nome de Jesus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Senhor é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nas suas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus continue com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Confirmamos dizendo amém. Encerrado no nome do Senhor Jesus.